Bem-vindos ao Maratona, um podcast sobre corrida de Viva Bem, canal de saúde e bem-estar do UOL. Eu sou a Tati Esquibola e eu acabo de entrar num ciclo de treinos da minha terceira maratona e eu quero dividir com você essa minha experiência. Esse convite é para geral. A gente vai falar de assuntos que interessam desde quem está pensando em começar a correr até quem quer fazer uma maratona mais rápido. Vem comigo! Nessa temporada de podcast, a gente vai trazer para o estúdio especialistas e corredores de carteirinha para falar de tudo o que é interessante para o corredor. Treino, alimentação, check-up médico, tênis e até a cabeça. Oi corredores, oi maratonista, oi quem está a fim de começar a correr. Hoje a gente vai mudar o foco da conversa e em vez de ficar falando daquele músculo da perna que a gente precisa trabalhar, a gente vai falar do cérebro. Afinal, é verdade que a nossa cabeça também participa da corrida? Existem treinos mentais ou jogos mentais para garantir que o nosso corpo aguente firme ali quando dá aquela vontade de parar? Aquecimento. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui duas convidadas super especiais. E esse é o primeiro fórum 100% feminino do podcast, hein? Eu tô aqui com a psicóloga de esporte, a Carla de Pierro, e eu queria perguntar para ela, Carla, quem é você na pista? Oi, Tatiana, tudo bem? Bom, eu sou psicóloga do esporte, como você falou, trabalho com atletas amadores e profissionais. Além disso, sou triatleta amadora há 22 anos, então tô na pista aí correndo, nadando, pedalando e ajudando os atletas na preparação mental deles também. Eu tô aqui também com a Bruna Matoso, que fez sua primeira maratona em 2016 e já foi personagem de Viva Bem. A história dela é bem interessante e quem a conheceu quando ela era criança, adolescente, nunca diria que ela poderia correr nem 10 quilômetros. Bruna, conta pra gente quem é você na pista. Obrigada, Tatiana. Meu nome é Bruna Matoso, como você falou. Meu Instagram, para quem quiser me seguir, é bru_matoso. E eu vim de uma pré-adolescência com problemas super sérios na coluna. Eu tenho uma listese, eu ainda tenho uma listese e vários outros problemas em decorrência disso. E é engraçado pensar que quando eu era pré-adolescente, alguém fosse achar que eu fosse me classificar e correr a Maratona de Boston, que eu fiz esse ano. Além disso, eu também trabalho com esporte, então eu sou praticamente dedicada 100% ao mundo esportivo também. Eu sou publicitária e trabalho em uma agência dedicada ao mercado esportivo. Explica para o nosso ouvinte por que a prova de Boston é um marco importante na vida de um corredor. Eu acho que a prova de Boston, principalmente para os maratonistas, é uma prova muito almejada porque é uma prova que você precisa de índice para se classificar. Então, logicamente, as outras majors, que são as 6 principais maratonas do mundo, também podem se qualificar por índice, mas Boston não tem sorteio. Então, tem algumas maneiras de você ir, uma delas é se classificando por índice. Então, a maioria dos corredores maratonistas que buscam performance, eles querem estar na Maratona de Boston. Então, ela é um objeto de desejo para a maioria dos corredores. Muito bom. Bom, vamos entrar então no pace desse podcast aqui, entrar no ritmo. Acelerando. Eu já ouvi falar que as chaves para uma corrida bem-sucedida estão na água, no combustível, que é o que você come, em roupas confortáveis e num jogo mental forte. Eu queria perguntar para Carla, por que é tão difícil dar as primeiras passadas numa corrida, mesmo que você esteja treinando, tá tudo bem? Por que o começo ali, sair do estático é tão difícil ali? Putz, coloquei a minha roupa, vou para a pista e aquele comecinho é sempre mais sofrido. Porque organicamente, historicamente, a gente foi programado para reservar energia. Né? Então, na época que a gente era Homo sapiens, homens das cavernas, a gente precisava guardar energia para usar quando a gente precisasse se defender. Então, nosso corpo, ele é preguiçoso, né? Então, para a gente sair da inércia, a gente gasta uma energia e uma motivação que é difícil, principalmente para quem é sedentário, que está muito na inércia. Quem tem histórico de atividade física tem uma história de sentir prazer se movimentando, que é muito mais fácil, né? Então, eu faço atividade física desde que eu sou criança. Para mim é muito fácil levantar da cama. É muito mais difícil para alguém que não faz isso, né? Então, a primeira passada é muito difícil, mas se você consegue ir a primeira vez, é importante saber que depois de 4, 5, 6 vezes, depois de um mês fazendo atividade física, o prazer que você sente durante e as consequências positivas depois vão te motivar para você dar o próximo passo. Né? E aqui, se a gente perguntar para nós três que praticamos atividade física, tem o dia que a gente não quer sair da cama, mas a gente sai.
Que a gente vários. sabe, tem vários, não tem? Mas a gente vai, porque a gente sabe do benefício que vem depois. O primeiro passo é horroroso, o terceiro é médio, o quinto vai melhorando. Depois de 10 minutos, você já não tá mais sentindo. Mas porque a gente tem essa experiência de ter vivido esse prazer e saber que a gente precisa passar por essa fase para depois ser mais gostoso. Então, essa é a grande diferença dos sedentários e dos praticantes de atividade física. Todo mundo tem a dificuldade de sair. Só que quem é ativo sabe do benefício que vem depois e do prazer que vem depois. Isso vai fazendo a gente encarar, né, a preguiça e vencer a dificuldade. Não, eu acho impressionante que, assim, até hoje, os 10, 20 primeiros minutos, eles são extremamente cansativos. Pra você também, Pra Bruna? mim também. Engraçado que muita gente me pergunta isso. Ah, mas pra você é fácil. Não. Eu sou um ser humano, eu como todo mundo. E os 10 primeiros minutos, eles são sempre chatos, são sempre cansativos. Mas eu sei que depois vai melhorar e vai começar a ficar muito bom. E depois, quando terminar, então vai ser incrível. Então, assim, exatamente isso. A gente começa, é chato, é difícil. Você pensa em parar e continua. E é importante desmistificar isso, né? As pessoas acham que quem faz atividade física ama e tá feliz todo dia. Não é assim. Exatamente. A gente vence a dificuldade todo dia, e vence a preguiça todo dia, e vence aquela dorzinha inicial todo dia. E faz parte. Não tem, né? Eu falo que não existe alcançar um objetivo sem passar por sofrimento, né? Não existe. As pessoas que acham que é tudo fácil, né? Não é por aí. Quem alcança um lugar muito importante passou por muita dificuldade, superou um monte de desafio, de preguiça, faz parte. Eu acho que isso que deixa a pessoa casca grossa. E quando a gente fala em preparação mental, é exatamente isso, né? A pessoa que é corajosa o suficiente para ir enfrentando a ansiedade, o desafio, o medo, né? Eu acho que tem uma frase muito importante que eu levo comigo sempre, que fala sobre disciplina. Que, assim, às vezes até mais importante que você estar motivado é você ser disciplinado. Porque nem todo dia você vai estar motivado, nem todo dia você vai estar a fim de treinar. Então, assim, é uma frase que às vezes eu repito. E uma vez alguém me perguntou, poxa, mas é mais importante que a motivação? Eu falei, eu acho que sim, porque a disciplina vai levar você a fazer o treino, você estando motivado ou não. Então, eu acho que é assim, é normal, é do ser humano, então tem dias que a gente não vai estar afim mesmo. E nesses dias, principalmente, a disciplina vai contar muito para que você siga em busca dos seus objetivos. Eu adoro aqueles memes de corredores, eu imagino que vocês também devam ver, que são... eu tô aqui no meio da minha prova me xingando, e aí assim que no minuto que acaba a prova eu já tô querendo marcar a próxima, né? Se a corrida é uma coisa tão miserável, se a gente se sente ali tão, enfim, né, acabado ali no meio da história, onde é que está o prazer da corrida, né? O prazer está em terminar, o prazer está na jornada. Qual é o prazer do corredor? Eu acho que o prazer precisa estar na jornada, porque se não temos um grande problema, né? Eu sofro para tentar alcançar um desejo e uma recompensa no final. E às vezes essa expectativa pode gerar muita frustração, né? Eu acho que é sempre importante lembrar que tem que ser uma escolha, tem que ter um prazer envolvido, tem que ser gostoso, apesar da dor. Inclusive a dor pode ser gostosa, né? Então, tirar prazerzinho daquela dor que você sabe que tá te levando para um lugar diferente, que tá te fazendo superar. Então, dói, mas vai te levar para um lugar, né, que é onde você quer chegar. Então, a Bruna falou da disciplina. Eu acho que quando você sabe onde você quer chegar, a meta que você tem, o desejo que você tem, você corre até lá, né? E a disciplina é a que ajuda a levar você até o teu objetivo. Então, como você, né, Tatiana, que escolheu fazer uma maratona, tá aí, você já se inscreveu, você precisa acordar e treinar, e você precisa viver tudo que acontece no meio desse percurso, que tem medo, tem ansiedade, tem dor, tem satisfação, tem um monte de experiência de autoconhecimento também. Então, acho que o mais legal é o atleta poder também se autoconhecer no processo do treinamento, conhecer quais são seus limites, quais são suas qualidades, vencer as dificuldades e chegar no teu objetivo. E poder se recompensar com um desejo alcançado de, puxa, conseguir fazer algo que eu nunca imaginei, baixei meu tempo, fiz algo que eu imaginei que fosse ser difícil. Então, isso tudo é muito recompensador, mas o processo precisa ser recompensador. Senão, não faz muito sentido, né? Então, esse sofrimento para só no final ser recompensado, não. Pois é, não pode ser só sofrimento, né? Não, tem que ter ganhos no processo, né? Ganhos de autoconhecimento, ganhos de, puxa, ganhei um corpo mais saudável, ganhei me sentir mais forte, ganhei me sentir mais competente como corredora. Isso tudo precisa aparecer ao longo do processo.
processo. Ô, Bruna, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história pessoal ali, que você falou um pouquinho na hora em que você se apresentou. A gente até já publicou sua história no Viva Bem, de UOL, em que você sofreu ali uma série você tinha uma condição na sua coluna e que exigiu tratamento, você ainda tem, que exigiu tratamento e provavelmente exigiu de você uma força de vontade maior, uma resiliência maior para a dor. De onde veio aí essa história e essa vontade de superar os limites do seu corpo? Nossa, eu nem sei te explicar direito de onde vem essa questão da resiliência, mas é engraçado que eu passei por muitos médicos e muitos mesmos, assim, tranquilamente, mais de 10 médicos. Qual era exatamente a sua condição? Eu tenho uma listese, que é um deslocamento de vértebra, né, na L5 sobre a S1. Então, esse deslocamento, ele ficou parado, ele não deslocou mais e ele pinçava sobre um nervo, causava muita dor. Então, assim, muita dor. Eu vivia à base de analgésicos, anti-inflamatórios, tomava diariamente. E com isso, como ele doía muito, eu tinha uma certa dificuldade de andar direito, ereta. Então, assim, eu não conseguia andar normalmente porque doía muito. Então, naturalmente, o corpo faz uma condição para você, né, se adaptar a essa dor e seguir. E era bem difícil, doía muito, assim, eu não podia espirrar que doía, eu não conseguia sentar de uma forma correta que doía. Isso o tempo todo? Isso o tempo todo, full time, assim, Isso, na verdade, aconteceu em decorrência... Eu sempre fui praticante de esportes, desde criança também, e quando eu estava me preparando para uma apresentação artística, eu tive uma contusão, que na verdade me tirou da apresentação, mas que no final eu acabei descobrindo outro problema em decorrência disso. Então foi uma jornada muito difícil. Não para mim também, mas principalmente para meus pais, né? Porque eu era adolescente, pré-adolescente, você não vê com tanto terror, assim, uma operação. E assim, 99% dos médicos falavam que o meu caso era para operar. E até que eu fui num super especialista aqui em São Paulo, que é o Dr. Elcio Landim, que ele falou, olha, você tem uma chance super pequena de não precisar operar através de fisioterapia, mas vamos lá. E eu, como sempre tive esse perfil mais de resiliência, de perseverança, falei, tá bom, vamos. E ia pra fisioterapia todo dia. Então, assim, eu passei alguns anos fazendo fisioterapia, sou uma pessoa que... Assim, sou super a favor de fisioterapia preventiva. Eu sei na pele o que pode trazer de benefício. E ao longo do tempo, depois de tempos, eu fui espaçando essa fisioterapia, eu fui melhorando, eu fui fazendo. E assim, até que um dia eu tive alta. Então, assim, é inacreditável. E depois disso, eu tenho uma tatuagem no pé que quer dizer perseverança, que vem exatamente dessa minha fase de que eu passei na pré-adolescência e na adolescência de tanto fazer fisioterapia, de ser perseverante. Então eu acho que isso também é uma característica que combina muito para quem é corredor, para quem precisa de endurance, para quem quer fazer uma maratona, que é ser perseverante, que é passar por várias coisas e ter um final feliz, com certeza. Agora, essa disciplina é uma coisa que nasce com a Bruna ou é uma coisa que a Bruna conquista? Assim, é possível me tornar disciplinada de hoje para amanhã? Assim? Boa pergunta. Eu estava pensando exatamente nisso. De novo, né? As pessoas acham que assim, não é para mim maratona. Não é para mim atividade física, né? Todo comportamento é aprendido, pode ser aprendido. Eu posso me tornar mais perseverante, eu posso me tornar mais resiliente se eu treinar perseverança e resiliência, né? E não tem lugar melhor para a gente fazer isso que é no esporte. Porque o esporte depende só da gente, não tem ninguém que pode fazer pela gente. E a recompensa vem só pra gente. O prazer de correr, e correr melhor, e correr mais longe, correr num tempo mais curto, né? Só que eu preciso treinar, né? Tudo na vida é treinável. Se eu desistir no primeiro obstáculo, eu não tô treinando resiliência. Se eu persistir e mais um pouquinho, eu tô treinando resiliência, né? Se eu tiver medo e na primeira sensação de medo eu desistir da situação, eu não tô treinando coragem, né? Então, é um exercício diário de enfrentamento. E o treino da maratona é um exercício de enfrentamento e de resiliência. Acordar todo dia, acordar cansado e ter que treinar, né? Ter que cumprir a planilha, ter que fazer a prevenção de lesão, ter que comer adequadamente. Isso tudo é um treino de resiliência. Então, para alguém que
acha que não é perseverante, não é resiliente, fazer uma maratona é desenvolver resiliência e é desenvolver perseverança, né? Ou mesmo uma prova de 10 quilômetros, se a pessoa não conseguia fazer, não tem problema. É um treino de resiliência, ela conseguir acordar, conseguir fazer. E toda vez que a pessoa se expõe a essa condição, ela está se tornando mais resiliente. E ela precisa lembrar disso, né? Então, eu acordei, fui lá, fiz meu treino. Opa, tô treinando, né? Perseverança, disciplina, resiliência. Senti uma dor, fui lá, cuidei, mas no dia seguinte tô melhor, vou lá e treinei de novo, tô treinando perseverança e resiliência, né? Então, é importante as pessoas saberem isso. Elas podem desenvolver e melhorar, só que elas precisam treinar, né? E acho que não tem nada mais, óbvio de desenvolver perseverança do que você treinar corrida ou treinar qualquer esporte para se tornar melhor nele. Então, acho que é um ambiente sensacional para se desenvolver. E eu acho que esse treinamento todo que a gente traz para o esporte, né, seja corrida, seja triatlon, eu acho que acaba refletindo em todos os aspectos da nossa vida, né? Porque a gente chega, tem um problema num treinamento, aí tem que voltar lá, voltar para o início, fazer uma fisioterapia. Acho que eu tô um pouco acima do peso, então você tem que ir lá e fazer uma dieta. E isso, assim, acontece diariamente na nossa vida, né? Nas nossas relações, no nosso trabalho. Então, eu acho que o esporte, ele traz muito ensinamento para esse nosso lado pessoal também. E acaba ajudando a enfrentar e entender muitas coisas que passam em outros aspectos da nossa vida e tornam a gente até mais resiliente para todo o resto. Eu queria saber de vocês quais são os conflitos, as conversas internas que vocês têm que ter para conseguir seguir adiante. Eu, por exemplo, a minha conversa interna todos os dias mas você precisa mesmo comer esse doce? Você vai ficar mais pesada. Uhum. E quais são as conversas internas de vocês e como é que vocês resolvem esses assuntos, né? Como é que fica aquela briguinha do diabinho e do anjinho ali na cabeça de vocês? Você sabe, Tatiana, que a gente tem uma das técnicas da psicologia do esporte, chama autofala, self-talk, que é exatamente isso. A gente ensina o atleta a conversar com ele mesmo para essa conversa favorecer ele, né? Então, aquele atleta que fala, eu não consigo, não vai dar certo, eu sou um burro, mas na minha vida as coisas não funcionam. Essa conversa negativa só vai colocar ele para baixo, né? Então, a gente ajuda o atleta, inclusive, a desenvolver as autofalas durante a maratona. Na preparação mental, a gente constrói o que ele vai falar com ele em cada pedaço da maratona. Nos primeiros 5, nos 10, nos 21, nos 35, que é o tal do muro, e depois nos 40 e nos últimos quilômetros. Porque vai ser essa conversa que vai levar ele para frente. Se nos primeiros 5 quilômetros ele estiver pensando nos 40, já era. Porque ele precisa estar nos 5 quilômetros. Se nos primeiros 5 quilômetros ele gastar toda a energia e combustível que ele tem, já era também. Então, ele precisa estar ali conversando com ele. Estamos aquecendo. É isso aí. Primeiros passos. Percebe teu pace. Observa seu corpo. Come a hora que você precisa comer. Lembra da hidratação. Então, essa autofala é fundamental para o atleta, né? Agora, a gente tem as nossas autofalas durante o dia, né? Então, assim, preciso mesmo desse doce? Mas eu precisava mesmo fazer esse treino? Será que eu vou ligar para o meu treinador e pedir para fazer um pouquinho menos? Então, sempre vai ter essa autofala, o diabinho e o anjinho, e eu vou precisar negociar o tempo inteiro. Temos um problema com pessoas perfeccionistas e autocríticas. Geralmente, essa conversa negativa, o diabinho é muito forte, né? Ele coloca a pessoa para baixo, ele fala que nada tá bom o suficiente. Então, nesses casos, a gente tenta dar força pro anjinho que a gente fala que é autocompaixão, né? Então, assim, para diminuir a autocrítica, a gente precisa ter dentro da gente uma autocompaixão que consegue olhar e falar assim, tá tudo bem, você tá cansada hoje? Então diminui um pouquinho o ritmo, mas faz o treino até o final, né? Você quer comer esse doce, mas vale mesmo a pena? Tá, ele vai te dar energia, vai te ajudar no treino, ou ele só vai ser um peso a mais para você carregar e correr? Então, essa conversa e esse desenvolvimento dessa autofala precisa ser gigante ao longo de um processo, e a gente precisa conseguir ser amigo da gente mesmo, né? A gente já tem pesquisas que comprovam que as pessoas que quanto mais autocrítica, menor performance. Então, essa conversa interna, se a pessoa é muito autocrítica, ela vai ter perda de performance. Ela vai se colocar para baixo e aumenta a chance dela parar de treinar e sair do esporte. Ou deprimir, ou ficar aquele atleta que é tão obcecado que ele não tira mais prazer do esporte. Então, por isso essa conversa precisa ser amiga, né? E às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer isso sozinha, e por isso às vezes entra o trabalho da preparação mental para conseguir reduzir a autocrítica, aumentar uma conversa mais positiva e ela usar isso dentro da prova e da vida dela, né?
Adorei essa parte da autocompaixão. Eu acho que eu preciso falar um pouco mais com o meu anjinho. Porque a gente que treina bastante acaba, né, se cobrando tanto, né? E tem tanta cobrança já na vida. E adorei essa parte. Mas eu acho que é isso que você falou. A conversa é diária em vários aspectos da vida, né? Porque a gente treina tanto que a gente às vezes fala assim, nossa, mas será que eu preciso treinar tudo isso mesmo, né? Por que eu faço isso, né? Aí imediatamente me vem, assim, todo o prazer que eu tenho de treinar, principalmente treinar com as minhas amigas, ou aquela sensação que a gente tem de uma pós-prova, de entender que se superou, entendeu que a gente conseguiu suprir passar por muitos obstáculos, e a questão da questão do doce, essa pra mim é uma crítica que eu acabo não fazendo muito, porque a minha parte mais difícil é a da dieta. Então, assim, eu sou super regrada com o treino, com a preparação física, mas a dieta eu sou um pouco falha. O mais fácil é a gente falar, gente, mas eu treino tanto, né? Por que eu preciso ficar me economizando mas eu né? acabo negociando um pouco, assim, eu acabo comendo um doce, então eu acabo almoçando muito bem, então, assim, eu acabo abrindo algumas exceções. Então essa é a sua negociação. Conta um pouquinho como é que é essa conversa na sua cabeça. A negociação é mais ou menos isso, assim, porque eu adoro chocolate, assim, eu adoro bala, tudo que é aquela paladar infantil, né? E tipo, coisas como pão de queijo, então assim, fritura eu não ligo, tem muitas coisas que eu não ligo. E eu sempre comi salada, vegetais, eu sempre gostei disso, então pra mim é fácil essa parte. Agora, abrir mão de um chocolatinho, dessas coisas, de um açaí demais, então assim, acabo negociando essa parte mais da dieta mesmo. Quando você fez Boston, para se classificar ali para Boston, você desenvolveu alguma técnica específica de preparo mental ali? Para Boston em si, eu acabei fazendo também uma parte de preparação mental, que eu acho ótimo. Eu acho que, assim, além de ajudar no esporte em si, eu acho que tem uma certa organização de vida também. Então, é uma parte que eu acho muito boa e que eu super recomendo. E eu acabei fazendo essa preparação mental. Com um especialista em com consultório? Com especialista, isso mesmo. Com especialista, geralmente eu fazia uma vez por semana. Gosto muito e eu acho até que eu devo voltar. Eu acho que é muito bom para o esporte em si. Carla, como é que funcionam essas sessões e para quem que são indicadas sessões de preparo mental em consultório? Você treina atletas olímpicos, é isso? Também. Trabalho com atletas olímpicos, inclusive já tem alguns aí classificados para 2020. Yay. Vamos estar lá se der tudo certo. Como que funciona, né? Então vamos falar da preparação mental do amador, que é diferente do profissional, né? O profissional é o ganha-pão dele, ele precisa, né? Ele precisa da preparação mental para ele chegar no objetivo dele. O atleta amador, ele questiona, né? Puxa, mas eu sou só amador, por que eu vou fazer uma preparação mental? Ir numa psicóloga? Por alguns motivos, né? E é bem diferente, é interessante como é diferente o atendimento do atleta olímpico e do atleta amador. O atleta amador, ele chega assim, puxa, eu quero terminar uma maratona, mas eu também tenho que dar atenção pro meu filho, mas eu também tenho que trabalhar, mas eu também tenho que fazer tantas outras coisas. Então, exatamente o que a Bruna falou, tem uma gestão da vida para conseguir alcançar um objetivo que é esportivo, mas a vida continua andando. A mulher continua mãe, continua trabalhando, continua tendo que fazer supermercado. Então, tem toda uma gestão de tempo e uma gestão de envolvimento emocional. Porque também não dá para abrir mão de ser mãe, abrir mão de cuidar da casa e só olhar para maratona. Então ela vai precisar fazer a gestão disso tudo, conseguir dar atenção para a família, né? E ainda para o trabalho e fazer o treino dela. Então, o trabalho com o atleta amador tem muito mais a ver com organizar essa vida, lidar com as culpas que aparecem no meio do caminho, né? Melhorar a comunicação ali, conseguir fazer o treino de autocompaixão e, às vezes, simplesmente aceitar que, puxa, não deu. Queria ter feito esse treino melhor, mas não deu, porque eu tive que dormir tarde, porque meu filho estava doente e tá tudo certo. Dentro dessa condição de ser mãe, atleta, profissional, a gente tá falando de mulher, mas homens é a mesma coisa, né? Tem hora que simplesmente não dá. Então, poder também se dar conta de que teve um dia que não foi o melhor treino, porque não dava para ser o melhor treino, porque não foi o melhor sono na noite anterior, porque a vida não é só o treino, e é também trabalho, família e etc. Então, acho que essa negociação
ela é super importante e é assim que a gente trabalha com o atleta amador. A gente olha para a vida dele, olha para o sentido que faz, né? Então, para que a gente, que não ganha nada com isso, fica lá se matando, se organiza e cuida da comida e vai para fisioterapia para terminar uma maratona? Então, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa que vai para o meu consultório é: me explica qual que é o sentido disso para você e qual que é o significado. E geralmente tem tantos significados, é tão importante para a pessoa que às vezes ela nem se dava conta, porque aquilo representa para ela liberdade, superação, reconhecimento, né? No nicho que ela vive ou na família dela, isso ganha um peso importante, ela se sente valorizada. Então, a gente vai por esse caminho, entendendo qual que é o sentido para aquela pessoa, que é diferente do atleta profissional, ele tem que ir lá para ganhar, para vencer, é o trabalho dele, né? E a partir disso, a gente vai ajudando ele a construir uma preparação mental que envolva ele lidar com a culpa, com a gestão de tempo. E, óbvio, a gente vai trabalhando todos os aspectos técnicos. Então, melhorar a autofala dele, fazer uma preparação mental para a prova, conseguir já tentar experimentar no longão, por exemplo, o que ele vai fazer no sábado, o que ele quer fazer durante a competição, para onde ele vai olhar, onde vai estar o foco de atenção dele, que palavras que ele vai usar para se motivar. Então, a gente também tem tudo isso dentro da preparação. Mas eu diria que é interessante porque não está muito longe de uma terapia, né? Só que é voltada para o objetivo dele específico, que é conseguir performar bem naquele esporte dele. Então, é assim que a gente faz, semanalmente, acompanhando né, o treino dele. Muitas vezes eu falo com o treinador e a gente divide as questões. O treinador geralmente conhece bem esse atleta e aí ele também me pede ajuda. Eu consigo ajudar no perfil, né, psicológico daquele atleta. Olha, motiva desse jeito, não aperta tanto aqui senão vai espanar. Então, é um trabalho em equipe também, né? Então, e é muito recompensador. É uma jornada. Quanto que você diria de uma corrida que está na cabeça? Assim? Qual o percentual do corpo, qual o percentual da cabeça? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Opa! Eu não consigo, eu não consigo ver performance sem ver um atleta com mindset, com uma cabeça equilibrada, positiva. Assim, todos os atletas que eu conheço de altíssima performance que chegaram lá estavam no seu auge emocional, né? Estavam conseguindo estar equilibrados, tomando boas decisões, estavam se sentindo confiante, com um ambiente positivo. Então, eu acho que assim, sem a cabeça tá bem, sem a pessoa tá equilibrada, sem estar tudo resolvido, sem ela tá confiante, segura, não tem como. Não tem como, né? Então ela pode ter treinado maravilhosamente bem e aí na noite anterior brigou com o marido, se sentiu mal, começou a questionar um monte de coisa, não vai sair a mesma maratona, né? E por isso todo esse cuidado, né? Então como das semanas anteriores, de como organizar a vida, se sentir bem com tudo para também aparecer a performance na área esportiva. Uhum. Eu acho que ela estava falando que é exatamente isso. Quando você tem um amador que faz uma preparação mental, ela abrange muitos aspectos pessoais, porque para você conseguir uma performance, você precisa estar bem lidando com o trabalho, com a família, com todo o resto. Se você não tem esse resto, obviamente não é perfeito, porque não tem vida perfeita, é mais ou menos em ordem e você souber tratar os problemas, a performance não vai sair, porque você está tão focado no que está acontecendo no seu problema, que você não vai ter tempo para pensar no esporte. Então, para mim foi muito isso também, essa questão da preparação mental, organizar os outros aspectos da minha vida para performance sair bem. E isso eu fiz exatamente com uma coach de performance. Também é uma psicóloga e ela tratava de aspectos pessoais para eu ganhar performance no esporte. É exatamente isso. Maratona volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olha, nesse ciclo de treinamento aconteceram muitas coisas aí emocionais muito fortes, né? Então teve um falecimento na família e no final de semana, logo após esse acontecimento, a minha cabeça travou no meio da corrida. Eu estava lá, precisava correr 20 quilômetros, quando eu corri 10, a cabeça travou e falou assim, volta para casa. Isso é normal? Sim, e talvez o melhor que você fez foi voltar para casa.
Porque talvez o resto desse treino, se você fizesse dentro desse estado emocional, só ia te prejudicar emocionalmente e fisicamente, né? Então, tudo bem, também é importante trabalhar com limite, né? Quando a gente fala em maratona, triatlon, é sempre a história da superação e tem que ser mais, e tem que ser mais. Às vezes não, às vezes é assim, tá bom por hoje. Por hoje foi o suficiente para mim, eu vou me machucar fisicamente, emocionalmente, se eu for adiante, né? Então, essa autoconsciência do atleta também a gente procura desenvolver no trabalho da preparação mental, né? Então, você consegue reconhecer o seu corpo quando você tá cansada e quando aquele treino, ele tá, né, ao invés de estar te ajudando, ele só tá te piorando ou te machucando, né? Então, assim, ter noção do que essa percepção de esforço, diferenciar um cansaço de treino, de um treino bem feito, de um cansaço que já é uma fadiga, que já quer dizer alguma coisa, tá faltando sono, tá faltando recuperação. Então, o atleta precisa saber reconhecer os sinais do corpo dele e usar a favor. A planilha, ela é só um direcionamento. Se a gente ficar focado na planilha como se ela fosse regra, pode ser um problema. A gente precisa conversar com o nosso treinador e fazer adaptações, porque a nossa vida tem mudanças. E para isso, a gente precisa se adaptar. E aí, entra aquela questão da flexibilidade, né? É flexibilidade psicológica, de olhar e falar assim, hoje, esse treino é pra mim. E olhar e falar assim, hoje, isso aqui não vai funcionar. Pelo amor de Deus, Marcos Paulo, adapta pra mim, né? E tudo bem, né? Eu já tive alguns atletas que eu acompanhei pra Ironman e não conseguiam dormir e tinham insônia e eu assim, fiz de tudo pra gente tentar que ele dormisse e assim, no final das contas vamos aceitar que esse vai ser o Ironman da insônia? E ok, o resultado ali que você conseguir vai ser com todas as insônias que você teve. Eu diria a mesma coisa pra sua maratona. A sua maratona vai ser com tudo isso que você viveu no processo dela, com as perdas, com as noites mal dormidas, com os treinos que não deram tão certo. E atravessar a linha de chegada vai ser lembrar tudo isso que você viveu, né? E tudo bem, é essa a maratona com essa cara. A próxima maratona vai ter uma outra cara. Eu acho que isso que é a flexibilidade psicológica que o atleta precisa ter, né? Senão a gente vive numa guerra. Mas por que eu não consigo? Mas por que não dá certo comigo? Mas por que o cara consegue? Esse é um problema de hoje em dia, essas comparações. Acho que a rede social às vezes incita um pouco isso. Mas por que ela consegue e eu não consigo? Gente, porque a nossa vida é a nossa vida, dela é a vida dela e a gente tem as nossas questões. Então vamos ser um pouco mais compassivo com a gente mesmo, né? Bruna, você já teve algum ciclo de treinamentos que você interrompeu porque você achou que a cabeça não estava boa? Ou você teve que rever ali a sua estratégia mental? Nem foi uma questão de a cabeça não tá boa, mas eu tive um ciclo de maratona exatamente para Boston, que eu tive muitos problemas de treinamento. Eu acabei tendo pequenos estiramentos numa panturrilha, depois na outra, e exatamente numa prova que tem muita subida. Então, assim, quem me conhece um pouco mais sabe que eu não gosto de prova com subida. Assim, eu gosto de correr no plano. Cada um já tem dá uma pânico, né? assim, eu falei, isso aqui, nossa, Boston é uma coisa incrível. Então, assim, e eu ia ter que enfrentar aquelas subidas, né? E exatamente no período que eu mais precisava treinar subida, que eu tinha um monte de subida na USP para fazer, eu acabei tendo um estiramento numa panturrilha. Quando ficou bom numa panturrilha, eu tive na outra. Então, assim, meus treinos foram todos alterados para um outro tipo de treino, que a gente fala que é o tempo run, que a gente vai fazendo mais acelerado de acordo com blocos de tempo, ao invés de fazer as subidas. Então, a maratona, obviamente, não saiu como eu queria, como eu acho que eu poderia ter feito sem esses problemas. E durante um tempo eu fiquei muito nessa questão, né? Eu fiquei chateada com o meu tempo. Eu fiquei, poxa, mas eu poderia mais. É a maratona mais importante que eu já fiz até hoje, né? E não foi como eu quis. Inclusive, Boston, você passa 6, 7 quilômetros do primeira parte descendo. Então, quando eu cheguei lá embaixo, no 7º quilômetro, eu já estava completamente fadigada. Então, foi a primeira prova na minha vida que eu andei. Então, assim, e você ter que aceitar isso, nossa, é a prova que eu mais queria ter feito melhor. Obviamente, provavelmente não para tempo, porque tem essa questão de subida. Mas eu me decepcionei. Aí as pessoas falam, nossa, mas você estava em Boston, né? E eu tive que, por um tempo, brigar comigo mesmo para falar, não, tudo bem, eu aceito. Foi incrível, mas tem uma briga interna em relação ao resultado. E essa questão que você estava falando, do seu treino, que você está passando por os problemas,
a gente passa, né, a cada ciclo por problemas. Eu acho que a gente acaba esquecendo dos problemas que a gente teve em ciclos anteriores e acaba valorizando os que a gente tem no momento, né? Eu, pessoalmente, estou passando por um momento muito difícil, particular na minha vida, com meu pai. E até no primeiro triatlon, ele já estava com esse problema. E foi difícil, porque eu falei, gente, eu abri mão de algumas vezes para fazer o triatlon, cada vez eu inventava uma desculpa, né? A natação, não sei o quê, é tempo. E nessa vez também, meu pai acabou adoecendo e eu falei, mas qual o sentido de eu treinar tanto, de eu fazer tanto, né? Com tanto problema. Daí eu falei, não, eu vou me organizar e eu vou fazer. Porque eu sempre a gente acaba, né, falando, não, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. E às vezes é uma coisa que pra gente é importante, né? É um sonho, né? E, na verdade, isso me deu mais força ainda para eu chegar e falar, não, eu vou fazer pelo meu pai. Porque, como eu falei, meus pais são de Santos e meu pai e minha mãe, eles moram muito perto um do outro. E meu pai mora na largada dos principais triatlos que tem na cidade. E por muitos anos, eu só correndo, meu pai falava assim pra mim, você vai participar do Troféu Brasil? Você vai participar do Internacional? E eu falava, pai, é triatlo, eu não faço triatlo, eu corro. E ele sempre perguntava, porque interditava a rua dele, os locutores cedos começavam a perguntar. Eu falei, não, eu vou levar isso pro meu treinamento e ao invés de ter como uma coisa negativa, eu vou fazer essa prova pro meu pai. Então, assim, ele me deu mais força para falar que não, é o momento. Eu vou fazer esse treino, vou falar, pai, a próxima vez que você me perguntar se eu vou fazer essa prova de triatlo, eu vou te falar que eu vou. Então, assim, aí você vai ver, tipo, que eu posso fazer o triatlo. Vai te assistir da janelinha. Exatamente. Ele ainda tá se recuperando, mas assim, a próxima largada de prova que eu vou fazer é o Troféu Brasil, que é a largada na frente da casa dele. Então eu já falei, você vai ter que me esperar na janela e vai perguntar se eu vou fazer a prova e eu vou estar lá. E eu acho que o exemplo da Bruna é o que eu tinha falado anteriormente, né? Que é dar significado para suas metas, né? Que é diferente de só abaixar tempo. Puxa, tem um significado fazer um triatlon. Quer estar ali, quer viver esse momento com seu pai, quer falar, puxa, agora estamos juntos nessa, né? Dar um significado que dê um valor para aquela situação. E isso gera motivação, gera desejo de estar ali, de realizar, de compartilhar esse momento com seu pai. Então, acho que isso que as pessoas precisam entender. As metas esportivas precisam ter significado, né? Para elas, não é para os outros, né? É para ela. E aquilo vai movimentar ela até a linha de chegada. Tem uma das dicas mais comuns que eu vejo e que a gente até já falou aqui, que é você ter alguma coisa que você diz para você mesmo ali nos momentos difíceis, etc. Eu tenho uma frase que diz assim, eu poderia fazer isso o dia todo. Que é meio que comparando com uma caminhada. Uma caminhada você pode caminhar o dia todo. E eu fico lá, não, eu poderia correr assim desse jeito o dia todo. Agora, tem uma coisa que a gente vê muito, até a gente está sendo chamado de positividade tóxica, que é essa coisa das redes sociais, dizer você consegue, você pode, realize seu sonho, etc. Assim, qual que é a diferença de você conversar honestamente consigo mesmo ou de você ficar tentando ali imprimir coisas que talvez não sejam reais? Talvez você não esteja tão preparado mesmo, enfim. Exato. Qual que é a diferença, né, de uma frase superficial e de algo que realmente tenha significado? Então, fundamental isso, né? Vamos lá, você consegue, você pode, não tem o menor significado se você não treinou. Né? Então, assim, você pode se você treinou. Ah, não, você consegue, etc. Não, né? Confiança, segurança, confiança a gente desenvolve treinando. Não existe frase motivacional que leve uma pessoa até a linha de chegada numa maratona. O que leva é treino. E ao longo do treino, você vai se sentindo mais forte, você vai percebendo a sua competência, você vai criando autofalas, né? Puxa, tô forte nisso, né? Poderia fazer isso aqui a vida né? O dia inteiro, né? Sou capaz de subir essa subida quantas vezes for necessário, porque você viveu a experiência. Aí você cria uma frase que tem significado, mas que é real, né? Então, não existe, assim, eu sou completamente contra as frases motivacionais com esse caráter, né? Eu acho que a frase precisa ter sentido e precisa fazer sentido para aquela pessoa, né? E a preparação mental e os objetivos e as expectativas precisam estar alinhadas com o que aquela pessoa é capaz de fazer. Não dá para ela também ficar viajando, imaginando algo que ela não é capaz, porque ela vai se frustrar e vai ser muito pior.
Então, a frase dela precisa ter a ver com ela, precisa ter a ver com a história de vida dela, precisa ter a ver com o treino dela, com a relação dela com o esporte. E aí sim, ela vai fazer sentido, né? Então, eu quando fazia Ironman, as minhas frases tinham a ver comigo, né? Quais então, eram assim, as suas frases? Conta pra gente. Era, eu sou forte, eu consigo, você dá conta. E aí, essa coisa de se congratular ao longo da prova, né? Vai, garota, você tá indo bem, é isso aí, tamo junto. Sabe essa coisa de você ser amiga de você mesma, né? Então, de poder conversar com você e falar assim, é isso aí, você tá indo bem, vamos em frente. Você é forte, você consegue, você fez aquele treino. Meu, você é capaz de fazer isso aqui então. Então, precisa ser uma autofala, né? Verdadeira, compassiva, amiga, né? E que te leva pra frente, que te dá essa sensação de, vamos lá, né? Que te dá energia. E só a gente sabe o que faz sentido pra gente. Então, mesmo quando eu tô com o atleta ali construindo as autofalas dele, não sou eu que construo. Eu que pergunto pra ele, tá, mas me fala uma coisa que você vai sentir com vigor, com vontade. Ele fala, puxa, isso aqui faz sentido pra mim. Então, é muito particular, né? E a pessoa precisa conseguir identificar aquilo que traz significado, uma frase que faça sentido pra ela. Agora, eu queria que vocês me diferenciassem. Aí eu já vi gente que fala que durante a corrida tem que estar prestando atenção na respiração, na passada, enfim, e outras que se desligam completamente, que fazem técnicas do tipo, vou nomear os cachorrinhos que eu encontrar pela rua, vou olhar os corredores e ver com que celebridade eles parecem. O que funciona para vocês? Está dentro da corrida ou tentar criar abstrações ali para não ficar pensando no sofrimento da corrida? Assim, as duas técnicas são válidas? Como é que você faz, Bruna? No que você está pensando ali? Essa do cachorrinho, de nomear, eu nunca tinha ouvido, assim. Essa para mim também é novidade. As técnicas de respiração, de prestar atenção nos sons, essas técnicas eu também já me ensinaram na questão da psicologia. Mas na verdade, eu tento, que é uma coisa difícil, não pensar em nada. Mas também é uma prática, é um trabalho que é tentar entrar no estado de flow, né? Mas, opa, eu queria chegar nessa pergunta do tal estado de flow. Mas assim, acho que a Carla pode falar muito melhor do que eu, mas não é uma coisa simples. As pessoas acham que elas vão acordar e começar a correr e entrar em flow. Tem diversas técnicas para isso, assim, muitas, e não é um estado fácil. Lógico, eu acho que com a prática exaustiva você acaba chegando, mas poucas vezes eu consegui entrar e sentir mesmo esse estado de sair correndo e parecer que vira tudo uma coisa só. Sei que tem técnicas que eu tento fazer que são de contagens, muito mais de contar. E quando você perder a contagem, você voltar. E uma hora você vai começando a entrar nesse estado. Mas para mim, particularmente, não é muito fácil. Até porque às vezes a gente tem problemas na vida e a gente começa a pensar neles durante a corrida. E para quem busca um estado de flow e um estado de performance, na verdade, esse tempo não é para ficar pensando nos problemas, né? É para você tentar usar técnicas para entrar nesse estado. E é uma coisa que eu busco constantemente, mas ainda não domino. Então, assim, algumas vezes eu sei que eu entrei porque você realmente entra em outro estado. O que é para você o estado de flow? Qual que é a sensação desse estado de flow? Parece que você e a corrida são uma coisa só. Você não percebe mais nada. Você começa a correr, você parece que entra realmente num outro estado e você flui, simplesmente. Você corre sem pensar mais em nada e automaticamente você corre mais rápido, simplesmente você vai, assim. Você não pensa mais em nada, parece que por osmose você corre. Então eu algumas vezes já consegui, mas é uma coisa que eu realmente busco, leio e quero mais, entender mais e praticar mais para poder ajudar, inclusive, na performance. Explica pra gente tecnicamente o que é esse tal de flow. O estado de flow. Então, o flow é um estado de intensa concentração. Ele começou a ser estudado pelo Mihaly Csikszentmihalyi, é um húngaro, e ele começou a estudar o flow tentando identificar em artistas e atletas, o que era essa sensação quando a pessoa estava completamente concentrada, imersa no que estava fazendo, e aí saía tudo com muita facilidade, com performance, com muito prazer. Então, o estado de flow é exatamente isso que a Bruna descreveu, né? É assim,
quase como se você não estivesse pensando em nada, tudo sai com muita facilidade, você tem alta performance, está sentindo prazer, o tempo passa mais rápido ou mais devagar, é quase um estado mágico, né? Infelizmente, a gente não pode decidir entrar no estado de flow, né? Porque ele é a conjunção de muitos fatores, né? Primeiro, eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer ali na hora, não preciso estar pensando, devo fazer isso, né? Tomada de decisão não existe no estado de flow, eu simplesmente estou ali fluindo. Precisa ter um equilíbrio entre o nível de desafio que eu tenho e a minha percepção de habilidade. Eu preciso estar me sentindo habilidoso no que eu tenho que fazer, mas eu tenho que ter um nível de desafio, né? Eu preciso estar completamente concentrado naquilo, a percepção do eu desaparece, eu não fico preocupado comigo, o tempo tem um jeito diferente, existe um feedback imediato do que eu tô realizando, tá sendo feito bem feito, eu tô gostando daquilo, o prazer tá no processo e não tá no resultado final. Então veja, são muitas coisas pra gente entrar no estado de flow. Eu não posso decidir entrar, mas se todos esses fatores estão acontecendo naquele momento, eu sou capaz de entrar nesse estado que é de imenso prazer. Então, uma coisa importante para as pessoas saberem só entra em estado de flow quem está fazendo algo que gera muito prazer. Né? Não existe no sofrimento, na obrigação entrar em estado de flow. Eu preciso gostar do que eu faço, ser bom no que eu faço, estar completamente concentrado ali e desfrutando daquele momento. Completamente concentrado ali, né? Sem julgamento, né? Sem falas questionando a minha cabeça. Então, esse é o estado de flow. Quem é atleta já em algum momento viveu e sabe do que é, e sabe como é prazeroso. Não é simples chegar nele. Quando a gente chega, às vezes dura um pouco ou dura muito. É ideal a gente conseguir chegar nele porque é um estado de altíssima performance. Mas veja, precisa combinar todas essas dimensões, por isso ele não é tão simples assim. Olha, eu já senti flow no trabalho. Sim, né? sim. Daquela tarde que você fala, gente, entrei Mágica. aqui nesse trabalho. Isso. Mas já senti também em algumas corridas, né? Que são aquelas quando você está se sentindo muito bem, assim, o preparo físico tá incrível, enfim. Agora, o que eu queria saber é música. Tem gente que gosta de correr ouvindo música e tem gente que eu pessoalmente não gosto, assim, para mim me atrapalha quase. Eu gosto nos treininhos de rodagem e tal, agora no dia de prova ou quando eu tô num treino que me desafia mais, a música quase que é um incômodo. Inclusive algumas provas proíbem a música, né? Você ouve música, Bruna? Depende muito. Eu ouço música mais quando eu tenho treinos na esteira, por exemplo. Então eu costumo ouvir. Agora, treinar na rua, eu acho um pouco inseguro a gente treinar com fone. Então, geralmente, eu treino sem. Então, assim, às vezes eu treino com também, mas, assim, principalmente por causa de segurança, música geralmente só na esteira. Porque, às vezes, eu corro muito na rua, às vezes tem carro passando, bicicleta, então eu acho que fica um pouco perigoso. Mas isso é muito pessoal. Eu conheço pessoas que correm muito rápido, são super performance e sempre ouvem música. Então... Meu marido, ele corre procurando músicas no YouTube. Eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Às vezes ele escuta a mesma música no repeat, assim, por horas. Meu namorado monta uma playlist a cada treino e a cada prova. Então, ele só corre com música. Então, quando a gente está falando de música e de flow, a gente está falando de concentração. E de onde está o foco de atenção do atleta, né? Existe dois tipos de foco de atenção. O foco interno e o foco externo. O foco interno é prestar atenção no pace, na dor, na sede, na percepção de esforço. O foco externo é prestar atenção na música, dar nome pro cachorrinho, quem tá me ultrapassando, eu tô vendo a árvore, o sol. Né? Então, o atleta de endurance, ele precisa ser capaz de usar esses dois focos de atenção a favor dele. Os estudos dizem que, para uma prova de longa distância, você precisa usar as duas coisas a seu favor. Né? Mas para atletas de altíssima performance, é importante que ele fique mais tempo no foco de atenção interno do que externo. O que é o foco de atenção interno? Meu batimento cardíaco, minha percepção de esforço, minha percepção de pace, né? Sede, fome, tudo que eu sinto dentro de mim, inclusive os meus pensamentos. Né? Então é o que eu falo para mim mesmo. Quando eu coloco o foco para dentro, né? É esse foco interno. Foco para fora, música e etc. Eu posso usar para sair da monotonia da prova, colocar, sei lá, ouvir a torcida, ouvir alguém chamar o meu nome, me trazer uma energia, né? Identificar em que momento do percurso eu tô, usar se tá chovendo ou se tá sol a meu favor. Nossa, ufa, refrescou, ufa, esse sol me dá mais energia. Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Nunca. Ou a gente vai trocando? A gente que faz essa troca, né? Não é possível a gente estar dentro e fora ao mesmo tempo. Agora, tem as pessoas que precisam correr
em grupo, em que as outras pessoas são o estímulo, Isso. né? Isso é positivo? É negativo? É ruim a gente estar sempre mirando no outro para puxar a gente? O que acontece quando a gente está sozinho? Tá. Eu acho engraçado, inclusive, em provas, que eu acho muito engraçado gente que corre a prova junto. Eu acho muito curioso. Eu, por exemplo, amo treinar em grupo. Eu adoro. Pra mim é a diversão, é um momento de lazer, é treinar, é conversar, é bater papo, é dar risada. Isso me motiva a continuar fazendo meu treino. Só que vamos lembrar, quando a gente compete, a gente tá competindo sozinho, não vai ter um amigo lá pra te deixar animado, nem pra te dar o pace, né? Então, eu acho que é possível o atleta fazer essa variação e organizar o treino que ele vai fazer com os amigos e se divertir, ter esse foco um pouco externo e ter um treino que ele vai olhar só pra ele, porque na hora da competição ele vai estar sozinho. Então, é importante também treinar essa habilidade de ficar sozinho e de ganhar motivação estando sozinho também, não depender do outro. Porque senão pode ser muito duro fazer uma prova inteira sozinho se eu só treino com os meus amigos, né? Mas veja, também é possível fazer amigos na prova. Não sei se vocês já fizeram, já fiz vários amigos durante prova. Já, né? De ficar aqui comigo, lado, né? tô aqui no seu pace, vamos junto, né? De um ajudar o outro, porque conexão humana motiva. Conexão humana gera serotonina, dopamina. Então, dá pra gente também tirar a energia da torcida, de alguém que tá correndo junto com a gente. Vale a pena usar esse recurso também. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui para terminar a nossa conversa, que talvez a gente vá até se repetir, mas naquele momento ali da prova, sabe, para quem está fazendo uma prova de 10 quilômetros está lá nos 9, para quem está fazendo 21 são os 18, para uma maratona são os 38. O que a gente faz quando a voz que está na nossa cabeça só diz não aguento mais, chega, acabou, não aguento? O que eu faço com esse momento, assim? Como é que eu lido com ele? Joga no lixo e fala, tá chegando. não, pelo amor de Deus, você tá no 9º quilômetro, vai chegar no 10, você tá no 39, é a hora de comemorar. Não é hora de pensar, ai meu Deus, ainda falta isso. Não, já cheguei. Então só falta isso aqui. Você vai na inércia, você vai na felicidade, na motivação de estar indo para os últimos quilômetros, né? Então, assim, esses últimos quilômetros, eles são os mais importantes para você já ir relembrando, ter flashback de tudo que você fez até ali, o significado que aquela prova tem para você. Então, já vai se congratulando, já vai visualizando o pórtico, já vai sentindo com antecedência, né? O prazer de estar terminando a tua prova, né? Então, joga no lixo o pensamento negativo e já vai trazendo assim, puxa, tô conseguindo, só falta isso aqui, vai que agora você aguenta, você tá na inércia, vamos em frente. Eu, particularmente, assim, independente do tamanho da prova, seja 10, 21, 42, eu vou fracionando a prova e chegando. E não penso assim, ainda falta. Eu faço, já passou. Já fiz 5, falta mais 2, falta mais 2, falta mais 10. Então, logicamente, dependendo da prova, a gente fraciona de um jeito. Mas eu vou fracionando e tentando sempre contar isso de forma positiva e não ainda falta. Porque o ainda falta demora muito mais para chegar do que o só falta. Então, também sempre visualizando pórticos, sempre visualizando as pessoas, pensando quem vai estar lá na chegada, sempre atenta também à torcida, porque isso é uma coisa que motiva demais. E eu acho que para cada prova a gente tem que ter uma frase na cabeça, um mantra, dependendo do que a gente está passando naquele momento, dependendo do objetivo da prova. Então eu lembro que quando eu fiz Porto Alegre, assim, eu fracionei toda a prova e assim, eu só tinha em mente um unicórnio na minha cabeça. Então assim, foi uma prova difícil que eu fiz em Porto Alegre, porque choveu muito, ventou muito, foi um dia típico lá. E a única coisa que eu imaginava na minha cabeça era a imagem do unicórnio. Eu falava assim, onde ele estiver, eu vou laçar esse unicórnio. Então foi meu pensamento do começo ao fim, visualizar um unicórnio que eu tava indo buscar lá. E deu certo. Ele tava lá no pórtico de chegada? Ele não tava no pórtico de chegada, mas ele tava lá no ano seguinte. Esse fracionamento que você fez da prova foi o quê? Em 5 quilômetros? Quando eu faço maratona, que é uma distância, obviamente, a maior que eu faço, eu fraciono geralmente em 10. Então eu vou de 10 em 10, em 10, em 10. Mas dentro do 10 eu falo, tá quase chegando 5, tá quase chegando. Então assim, dentro das frações eu vou fracionando ainda mais. Então assim, ela acaba se tornando uma prova cheia de provas curtinhas nesse período. Então pra mim super funciona. Agora esse final de semana eu fiz um longo que foi de 28 e aí quando chegou nos últimos 8 eu falei assim, bom, preciso zerar. Foi difícil de zerar na cabeça que eu já tinha corrido 20 quilômetros. Você consegue zerar ali a prova quando você chega nos próximos 10? Eu não costumo zerar, mas eu tenho uma coisa engraçada, principalmente em treino. Se eu saio para treinar 10 quilômetros,
eu não consigo fazer 11. Porque chegou no 10, pra mim já encerrou. Se eu saio pra treinar 20 quilômetros, chegou no 19, é mais um. Assim, mais 21 não dá. Então, assim, eu acho que é engraçado como a gente, né, se programa mentalmente pra tal distância. Porque exatamente quando acaba a distância, você não consegue não mais tipo, eu falar. Eu sinto a mesmíssima coisa. Eu falo assim, não vou correr nenhum quilômetro. quilômetro. 40 minutos, são 40 minutos. Se são 3 horas, são 3 horas. E você sabe que tem uma explicação orgânica para essa questão da de fracionar a maratona. Quando a gente coloca a meta a cada 5 ou a cada 10, chegou nos 10, eu tenho produção de dopamina, porque eu cheguei na minha meta. Cheguei na minha meta, 10 quilômetros. Produzir dopamina no cérebro. E aí produzir prazer. Aí beleza, agora faltam só mais 5 para chegar nos 15. Cheguei nos 15, produzo mais dopamina. Então esse fracionamento, ele é importante por causa disso. Porque aí eu tenho uma meta alcançada a mais curto prazo, aquilo gera produção de dopamina que gera prazer no meu cérebro, eu vou ter mais gás mental, emocional, para seguir para os próximos, né? Então é super importante fracionar uma prova longa em pequenas metas e comemorando cada meta que se alcança. É o tal do runner's high que eles falam, que é uma sensação parecida até com drogas, é isso? É isso aí. Então é comprovado cientificamente que o fracionamento dá certo. Sim, olha, sim. Que bom, tem né? mudança nos seus neurotransmissores. Então fracionem as provas, não importa a distância. Bom, gente, esse podcast aqui tava no flow, mas a gente vai precisar encerrar. Eu vou partir para a última parte do nosso episódio. Linha de chegada, que é quando vocês dão dicas para os nossos ouvintes. Alguém quer começar? Bom, eu acho que dicas para mim, elas são sempre baseadas em... Obviamente, eu gosto de fazer prova, não faço 1 milhão de provas, até porque... MPR, César e Marcos Paulo não deixam, né? Mas eu acho que ter metas e ter micrometas no meio de uma meta maior é super importante. Por exemplo, a gente treinar para Boston, então eu vou ter algumas meias maratonas no meio, como se fossem mini metas, porque quando a meta tá muito longe, eu acho que ela fica tão inalcançável que cansa você pensar que você só vai fazer uma prova daqui a 1 ano, por exemplo. Então eu acho importante a gente sempre se motivar tendo outras metas no meio do caminho. E que nem eu já falei, a cada prova a gente tem alguma coisa em mente, seja uma prova para treino, seja uma prova para bater um recorde, porque prova é prova, assim, nunca é fácil. Acordar para correr 5 quilômetros ou 42, eu acho que nunca é fácil. As pessoas têm essa falsa impressão que falam, você corre maratona, então tudo é fácil. Não, todo mundo é igual, todo mundo sente as mesmas coisas. Então você ter metas e você ter frases que te mantenha motivado durante essas provas, eu acho que é alguma coisa essencial. E fora isso, eu acho que a questão da disciplina, que eu já falei, que eu acho que é extremamente importante você ser disciplinado, porque só assim você vai conseguir alcançar seus objetivos. Muito bom. Carla, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Então, a minha dica é assim, escolher alguma coisa que você faça com prazer, né? Então, se tá difícil correr sozinho, chama um amigo. Se tá difícil correr, vai pedalar. Se não quer mais pedalar, vai dançar. Eu acho que assim, as pessoas ficam nessa obrigação de fazer atividade física e aí às vezes elas fazem sem estar sentindo prazer, que é o mais importante. A gente só vai aderir de fato a um hábito se aquilo fizer bem para mim, né? Se gerar prazer. Então essa é a minha maior dica. Eu concordo com a Bruna. É importante ter meta. E a meta, ela não precisa ser só meta de prova e meta de tempo, né? Ela pode ser uma meta que envolva a nossa vida, né? Então, esse ano eu quero ser mais saudável. Eu quero fazer atividade física 3 vezes por semana, né? Esse ano eu quero fazer amigos que dentro do esporte ou fazer uma viagem que envolva o esporte, né? E sempre considerar essa flexibilidade, né? Puxa, eu tô numa fase que não dá pra fazer maratona, então tudo bem correr só 5 quilômetros, né? Eu, por exemplo, tô numa fase de trabalho que, assim, é impossível treinar pra fazer um triatlon de longa distância que eu adoro, mas, ok, eu faço short. Né? Os meus amigos morrem de dar risada comigo, porque eles falam, não acredito que você gasta tempo para treinar para short triathlon. Eu gasto. E eu acho o máximo. E eu treino lá meus 30 minutos, minha 1h30 de bicicleta, eu tô felizona. Porque eu tô fazendo atividade física e tô fazendo o que eu gosto, né? E não necessariamente precisa ser a meta mais acirrada e a meta mais difícil. Pode ser simples. Não precisa ser extenuante, né? Não, pode ser simples. Assim, buscar o equilíbrio com prazer.
né? O que traz equilíbrio para a pessoa. Tem gente que o que traz equilíbrio é fazer muito, tem gente que é pouco e tá tudo certo. Encontra o que é bom para você. Obrigada. Bom, eu vou deixar a minha dica aqui, é o livro do Rafael Nadal, a biografia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu tô lendo ainda, mas o primeiro capítulo é maravilhoso. Ele descreve ali os momentos anteriores à partida em que ele ganhou do Federer pela primeira vez em Wimbledon e que para ele era o desafio master. E, enfim, ele conta ali dos dias anteriores e do treino que ele fez e toda a estratégia mental dele tá ali, né? E o Rafa Nadal, eu não sei se vocês sabem, ele tem lá um monte de manias que ele puxa... Ele tem toque. Ele tem toque. Ele tem toque, mas é super funcional para ele. Pois é. Gera concentração. Para ele é organização, é rotina e aquilo ajuda a organizar a mente dele pro treino, enfim. Esse primeiro capítulo acho que vale pelo livro todo, então eu vou recomendar, vou terminar de ler, depois eu volto para contar se é de fato bom. Posso dar uma dica de livro? Ah, por favor. O meu livro, o seu que eu livro. lancei há Oba. um mês atrás, chama Léo, uma conquista inspirada em histórias reais. É uma história fictícia de um atleta. Desde que ele é criança até ele se tornar atleta olímpico, vencedor e depois fazer a transição de carreira. A gente dá várias dicas de preparação mental, né? Ele passa por atendimento com vários psicólogos. É uma história super divertida, baseada em histórias reais, então é bem, bem realista mesmo. E tem um monte de dica de preparação mental ali. O livro chama-se Léo. Léo. Por qual editora? Novo Século. Novo Século. Gente, muito obrigada. Foi ótimo bater esse papo aqui. Vamos mais focados para os próximos treinos com a cabeça organizada. Legal. Obrigada. De nada. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Maratona tem reportagem de Tati Skibuola, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.